A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, dia 13 de novembro de 2023, segunda-feira, está iniciando mais uma semana. Pedimos a Deus que nos abençoe. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora. Depois passamos a atuar pelo YouTube. O nosso canal vai viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Vamos falar novamente sobre o nosso bazar, que funciona na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, número 133. É a rua da Praça do bairro Benfica, saída para a Nova Era. Fica aberto de 13h30 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Portanto, prestigie o nosso bazar. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso, super especial a todos os integrantes do terreiro de Umbanda, Senhor Tranca-Rua das Almas, cuja sacerdote é a mãe Juliana. Eu tive o prazer de conhecê-los, fui convidado a fazer um seminário no sábado, foi num salão de festas no bairro Nova Era, onde fui muito bem acolhido pelo meu querido amigo Charles Souza, um povo educado, muito especial. Depois tivemos um intervalo com comes e bebes, um ambiente agradável. Então, minha querida Juliana, olha, foi um prazer muito grande conhecê-la e desejo paz, luz, amor e muito axé para todos os nossos queridos irmãos da Umbanda. Lembrando aos amados ouvintes que entre nós espíritas não temos preconceitos com relação a nenhuma outra doutrina religiosa. Assim como eu falei no terreiro de Umbanda, já fiz pequenas palestras em 2 igrejas evangélicas, já tive reunido com padres em programas. Então, sem essa de preconceito. Jesus ensinou-nos a amar a todos. Todos somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite, ouvintes do programa Espiritismo está no ar. Que bom estar aqui com vocês em mais esse momento de estudos e apropriação de informações excelentes para todos nós. Boa noite, Pedrosa. Meus queridos irmãos, vamos estudar Por que Temeis. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 999387699, o e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, auxilia-nos para que possamos entender a grandeza da vida em todas as suas expressões, em tudo aquilo para o qual somos chamados de acordo com as nossas ressonâncias e de acordo com as nossas buscas de compensação vibratória. Por isso, Senhor, precisamos estar bem atentos para que as nossas frequências estejam sempre em alta, para que as nossas buscas sejam equilibradas, felizes e que se orientem pelo vosso Evangelho e pela paz que o Senhor disse que deixou para nós. Desta forma, cada um irá entender
a sua condição de espírito aqui no mundo e a sua condição de ser vivente em busca de um futuro melhor. Por isso, Jesus, nos pedimos que nos auxilie nessa busca e nos coloque sempre naquela condição de espíritos que querem crescer, aprender e superar-se. Que assim seja, Senhor. Estamos apresentando o Espiritismo Está no Ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando por que temeis? A sua resposta antes de repreender os ventos e o mar foi no sentido de questioná-los a respeito de sua fé. Por que temeis, homens de pouca fé? Registrado pelo evangelista Mateus, capítulo 8, versículo 26. Então, naquele episódio, estavam no barco, né? E eles temendo. Isso, em verdade, significa que ele jamais os deixou entregues à sua própria sorte, pois até naquela hora em que a fúria das águas e dos ventos se abatia sobre a barca, achava-se presente no meio deles. Jesus jamais vai nos abandonar, nós é que o abandonamos muitas vezes, né? Deus, o Todo-Poderoso, Jesus, a espiritualidade amiga, está sempre ao nosso lado, principalmente nos momentos mais difíceis. O mesmo acontece conosco. Em época alguma de nossas tumultuadas e delituosa existência, o Messias nos relegou ao nosso próprio destino. Prometeu estar sempre junto de nós, traçou-nos um caminho e um roteiro, dos quais, infelizmente, nos afastamos e criamos as tempestades que não sabemos enfrentar e vencer. Então, o homem é responsável pelo seu próprio destino, né? O artífice do seu destino. E as tempestades da vida, somos nós mesmos responsáveis, pois as criamos. Mas mesmo assim, com todos os nossos equívocos, Jesus está sempre auxiliando-nos. Essa presença sempre constante na mensagem evangélica que os homens insistiram em não conhecer ou até mesmo desvirtuar, se fez mais efetiva a contar dos meados do século XIX, quando se cumpriu, graças ao trabalho hercúleo de Kardec, a promessa contida no Evangelho de João, que nós vamos entender agora. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que ficará convosco para sempre, que é o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Foi registrado pelo evangelista João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. Então, o Espiritismo vem ensinar muitas coisas que naquela época os homens não poderiam entender, compreender e fazer relembrar todos os ensinamentos de Jesus, por se tratar do cristianismo redivivo, né? O cristianismo na sua total pureza. Só uma condição foi imposta para que o Consolador habite em nós e esteja conosco: a fidelidade aos ensinamentos que Jesus nos legou e que implica fatalmente o aumento de nossa confiança e a aquisição de uma fé inabalável. Então, voltando a falar da fé inabalável, que Emmanuel deixa muito claro, fé inabalável somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a fé deve ser ela racional, não uma fé cega, né? Saber em que está crendo. Porquanto calcada na razão e na lógica, fatores indispensáveis à nossa evolução ético-espiritual. Foi por isso que, após dialogar com Tomé e Felipe, que se revelaram frágeis, inconstantes e ignorantes, tanto quanto quase toda a humanidade, e respondeu a todos os que ainda se colocam no grupo dos homens de pouca fé, que na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou partir para meu Pai. João capítulo 14, versículo 12. Portanto, nós podemos fazer o que o Cristo fez e muito mais. No momento atual em que estamos vivendo, isso não será possível devido ao nosso atraso moral, mas estamos caminhando, né, para um futuro melhor. Quem sabe daqui a algumas encarnações, não é? Todos nós chegaremos à condição de espíritos crísticos.
Tempestades, trovoadas, ventanias, furacões, tormentas e borrascas de toda sorte integram o cotidiano do habitante do planeta. Quase sempre são o resultado de sua ação do passado, próximo ou remoto, em razão da inevitabilidade da lei de causa e efeito. Estamos dentro dessa lei de causa e efeito, não é? Por isso que lá no Céu e Inferno, que é uma das obras de Allan Kardec, enfrenta a questão do Código Penal da vida futura, cujas normas estão sintetizadas em 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. Sim, quanto mais imperfeito, mais o homem sofre. Quanto mais ele evolui moralmente, ele vai entendendo que aquelas coisas são passageiras, são fugazes, ou seja, não faz tanto mais alarde como fazia antes. Toda a imperfeição, assim como toda a falta dela, promanada, traz consigo o próprio castigo, nas consequências, os naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos da ociosidade desde o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Um terceiro ponto, podendo todo homem libertar-se das suas imperfeições por meio da própria vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Isso está nas nossas mãos, a cada um segundo suas obras, no céu como terra. Tal é a lei da justiça divina. Daí se infere, pois, na medida em que o homem evoluir, transformará sua travessia numa tarefa mais suave e o perigo de ser tragado pelas ondas que levantam diante dele diminuirá progressivamente. Esta tarefa somente poderá ser realizada e sua finalidade somente será alcançada quando o Evangelho se transformar em seu principal código, cuja regra áurea, básica e dispensável e absoluta será o amor. Então, quando todos nós amarmos uns aos outros como Cristo nos ensinou, o Evangelho vai estar contido verdadeiramente em nossos corações. Então, nós vamos continuando aqui as reflexões do Pedrosa e vamos agora falar um pouco sobre a tentação de Jesus. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali ele esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Marcos 1, 12, 13. Muito bem, então vamos tentar entender isso aqui, né, gente? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas dão conta de que Jesus, após o batismo nas águas do Rio Jordão, foi conduzido, arrebatado, impelido pelo Espírito ao deserto e aí tentado pelo demônio. O fato interpretado ao pé da letra constitui um autêntico e incontestável absurdo, né? São inúmeras incoerências de minúcias contidas nos evangelhos que imputam a conta da humana imprecisão expositiva e o define como heresia. Gente, Jesus ser tentado, isso procede? Um espírito que alcançou as culminâncias da evolução, como ele, vai ser tentado por coisas materiais? Não tem lógica, né? Isso aí é uma parábola que ele deve ter contado e as pessoas colocaram como se tivesse vivido aquilo, mas com toda absoluta certeza ele não viveu, jamais um espírito trevoso, maldoso, porque não tem Satanás, não tem demônios, existem espíritos ainda ligados ao mal, ainda não entenderam a grandeza de Deus, a grandeza da vida, e aí começam a querer fazer coisas ruins. E aí se dá o nome a esses espíritos, como a gente ouve muito aí, de demônio, Satanás. Só que demônio, a tradução dessa palavra, ela é grega, é mensageiro, e Satanás é inimigo. Então são os inimigos, os mensageiros do mal, que ainda insistem por permanecer nesse estado, mas que um dia deixarão esse estado mórbido, de consciência enterrada no ego inferior, e buscarão coisas superiores, né? Então a Dona Ivone do Amaral Pereira fala sobre essa passagem como poética alegoria evangélica, tão ao gosto da literatura oriental, noticiando as prováveis insistências dos admiradores do Nazareno
para que aceitasse o trono de Israel e se tornasse rei. Indico ainda as tentações com que o mundo rodeia todos aqueles que se deram aos labores dos ideais divinos. Aí sim, a alegoria conta isso, que quando alguém se propõe a fazer algo de superior, ele é tentado por essas coisas, né, materiais, porque afinal de contas ele viveu nisso muito tempo, e não vai ser de uma hora para outra que ele vai sair disso. Então o Senhor Jesus mostra que isso pode acontecer com o homem, não com ele, né? Com Jesus não. Em A Gênese, né, Allan Kardec se manifesta sobre o tema, dizendo que o transporte de Jesus ao pináculo do templo, depois ao cume da montanha e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Esta opinião resultou, segundo ele mesmo explica, do ensinamento que João Evangelista emitiu sobre o assunto e que se acha transcrito na íntegra na aludida obra. Então, todo o conhecimento que nós temos através do Espiritismo nos coloca, né, bem mais à frente dessas colocações aí do povo que diz que Jesus foi tentado pelo Satanás, que ofereceu para ele o reino dos céus, que ofereceu o reino da terra, né? Que ofereceu para ele, fala assim, se você é Cristo, atira-se daqui embaixo, sabe, umas coisas bem infantis, bem humanas mesmo, né? E Jesus não ia viver aquilo em momento nenhum. Nos termos dos ensinamentos dos Espíritos, a tentação é típica do nosso atraso moral e da nossa imperfeição. O instrutor Druso, que está no livro Ação e Reação do André Luiz, psicografia do Chico Xavier, em esclarecimentos prestados ao André Luiz Hilário, refere-se a ela como uma sombra a atormentar-nos a vida de dentro para fora. Por quê? Porque nós estamos tentando fazer um movimento de sair daquele centro obscuro que ainda cultuamos tanto, né? Aquelas nossas ideias, as nossas monoideias, as nossas posturas, né? Que eu não abro mão disso, ou que eu acho isso. Então o Espírito Superior não fala eu acho, porque ele vive a realidade. Quem fala eu acho é o Espírito que vive no reino da ilusão. Como ele está na ilusão, ele fala que acha, não tem certeza. Mas o Espírito, à medida que ele vai aumentando o seu potencial, acaba esse tal de achismo, né? Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 129, ele afirma: ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Então, é importante saber isso. Eu só vou aceitar o mal se o mal estiver em mim. Se ele não estiver em mim, ele não me atinge. Lourenço Prado, né, no seu livro, no livro Instruções Psicofônicas, também de Chico Xavier, diz o seguinte, ó: tentação é a força que exteriorizamos, atraindo a escura influência que nos inclina aos desfiladeiros do mal, porque toda sintonia com a ignorância ou com a perversidade começa invariavelmente da perversidade ou da ignorância que acalentamos conosco. Então, de novo, né, a gente fica sabendo que só é tentado aquele que tem dentro de si mesmo os germes do mal. Aí ele é tentado, porque ele precisa se libertar daquele mal. Então, essa tentação para se libertar dele mesmo. Não tem como chegar uma pessoa para mim do nada, gratuitamente, e querer tirar a minha paz. Isso não existe, Deus não permite isso. Agora, se eu tenho germes disso tudo, o que o outro fala para mim é motivo de confusão. Eu vou brigar, eu vou partir para cima, né? Eu vou tirar satisfações. É porque o mal está em mim também. E às vezes ele tocou exatamente na minha ferida. Então, se alguém te falar alguma coisa e você sentir ferido, ou ferida, né? Cuide-se, porque você tem o germe disso dentro de você.
Precisa extirpar esse negócio aí. Tiago, em sua epístola universal, trata da tentação, dando-lhe inclusive um enfoque altamente pedagógico, uma vez que a entende como meio ou instrumento indispensável para o nosso crescimento espiritual, embora não lhe retire a natureza de um fato intimamente ligado à imperfeição humana. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Salienta a importância da vitória sobre ela quando afirma que bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então fica também essa possibilidade da provação. Se você está sendo tentado a realizar um ato infeliz, imoral, que não faz parte da posição do Espírito Superior, que você precisa buscar ser, então pode ser uma provação para você vencer, para você dizer não e ir em frente. Jesus não falou assim: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, eu tenho que negar as incongruências, as minhas coisas ruins do passado. Essa é indiscutivelmente a posição mais consentânea com a moral evangélica. No Sermão da Montanha, quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, não nos mandou pedir a Deus o afastamento ou a supressão da nossa prova, que são as tentações, mas a força suficiente para conseguirmos vencê-las. Elas em si não são danosas para o homem, mas se revelam como remédio amargo ou tratamento doloroso a que temos de nos submeter, a fim de lograrmos subir um degrau que seja na escalada de nossa evolução rumo à perfeição final. Ademais, em face disso, não se justificam como fraquezas da carne ou obras do demônio que anda pelo mundo juntamente com os outros espíritos malignos para perder as almas. São apenas e tão somente a inevitável resultante de nossas más tendências, que, segundo Kardec, devem ser domadas pelo verdadeiro espírita. Ela é extremamente perfeita e que nos faz realizar em nós um projeto magnífico, que é o projeto da busca da nossa perfeição. Não é isso, Pedrosa? Perfeito, Guaraci. Sempre em busca de conhecimentos para nos aperfeiçoarmos cada vez mais. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Faxina de todo dia. Toda casa bem cuidada espera uma boa faxina pela manhã. Tomemos essa referência para a casa da alma e atentemos para alguns conselhos importantes. Comecemos o dia buscando esquecer as ocorrências infelizes da véspera. A faxina começa por aí. A casa necessita desse tipo de cuidado. Retirar resíduos dos eventos ruins do dia anterior. Se a imagem de alguém que nos machucou permanece em nossa mente, inquietando-nos, envolvamos essa pessoa no bálsamo de uma prece. Uma chaga no corpo exige esse tipo de recurso cicatrizante. Joguemos no cesto do esquecimento boatos e injúrias recebidas ou ouvidas. A moradia claramente limpa reclama a presença do esgoto. Então, tudo aquilo que nos faz mal deverá ser dirigido para lá. Evitemos iniciar assuntos que façam alusão à delinquência, à criminalidade e a notícias deprimentes. Ninguém lava as mãos num vaso de lama. Sirvamo-nos do calor do trabalho para dissipar tentações. A ocupação nobre nos salva da hora vazia, perigosa para a alma imatura e seus muitos vícios morais em tratamento. Não permitamos pela inatividade que se criem teias de aranha em nossas horas. Busquemos eliminá-las com o espanador de ações úteis. Evitemos comentários deprimentes. Resguardemos o coração nas fontes superiores. Pensemos no bem
e procuremos falar e agir para o bem. Servir ao bem dos outros é a melhor forma de atividade preventiva contra enfermidades, evitando o acúmulo de lixo tóxico em nossa casa mental. Que possamos promover diariamente esta faxina preventiva antes da instalação de focos de fungos ou de sujeiras de difícil limpeza no coração. Recebamos cada novo dia com gratidão, dando a tudo e a todos uma nova chance, lembrando que nosso maior compromisso é conosco mesmo. Uma casa mental bem cuidada dura mais. Uma casa mental tratada com capricho, esmero, consegue receber melhor as visitas e fazê-las se sentirem bem. Uma casa mental agradável proporciona a alegria de viver, amor à vida, estímulo constante e nos protege contra as investidas sorrateiras do desânimo, da descrença e do desamor. O trabalho da faxina da alma não é difícil como parece e traz benefícios imediatos. Por outro lado, o acúmulo de detritos, o descuido, a indiferença, só nos trazem arrependimento e dores desnecessárias. Dessa maneira, estabeleçamos como regra começar o dia com uma prece e terminá-lo também com uma prece. Não consideremos isso como um ritual, mas como uma disciplina de higiene. Da mesma forma que mantemos a disciplina com a higiene do corpo, com o banho diário, a escovação dos dentes após as refeições, estabeleçamos disciplina para a nossa alma. Mantenhamos através da oração o contato com a espiritualidade superior e perceberemos a faxina sendo feita, as boas intuições que começam a surgir. Perceberemos que podemos contar com esse grande instrumento sempre que desejarmos. A faxina de todo dia é o cuidado da alma. Se desejamos viver melhor, pensemos um tanto mais sobre isso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, é sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar os erros do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes, educar os filhos dos vizinhos, reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Mas enquanto nos distraímos em tais incursões à distância de nós mesmos, não passamos de aprendizes que fogem levianos à verdade e à lição. Então é muito fácil apontar os possíveis defeitos do próximo, mas temos que olhar para o nosso interior e corrigir-nos, porque a maior dificuldade do homem é vencer a si mesmo, é vencer as suas imperfeições morais. Então, não nos preocupemos com o outro, e sim conosco mesmo. Que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas? Eu deixo um meu abraço a todos vocês que estão aqui conosco no programa de hoje e convidando para o de amanhã, de depois de amanhã, e sempre, né, Pedrosa, para a gente aprender junto. Sempre, estamos aqui no ar de segunda a sexta-feira, então aproveite aí as nossas instruções deixadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite para você, Guaraci, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos